nossa aula. Apareceu gravando aí? Apareceu, vermelhinho. Ok. Olha, então eu estou aqui com introdução à porcentagem. E o que que é a variação absoluta? Variação absoluta é valor final menos valor inicial. O que que é variação relativa? Variação relativa é valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. Então é o quanto aumentou ou quanto diminuiu. É essa a ideia geral aqui desses dois termos que está aqui. Então a primeira de cima a dependência de quanto aumentou ou quanto diminuiu. Se o valor final foi maior do que o valor inicial, então teve um acréscimo positivo. Se o valor final for menor do que o valor inicial, então teve um decréscimo. Por isso que a gente tem como 100% o número 1, aí você tem 80% o número 0,8. Olha que interessante. Então 80% é 0,8. E se eu quiser 120%? 120% é 1,2, ou seja, é para cima. Então, você já dá para observar aí algumas coisas que a gente estava vendo no decorrer das aulas, tá bom? Mas é coisas bem simples. O primeiro exercício aqui de vocês diz o seguinte, que estão com a apostila em mãos? Sim, Sim. Teve algum de vocês que tentaram fazer esse exercício de sala já? eu tentei fazer alguns aqui. Vou fazer alguns. Então vai tirando suas dúvidas aí. Ao todo a gente tem um, dois, três exercícios. Os quatro exercícios são pouquinhos, são bem pouco, bem pequeno. Então o professor não pretende demorar muito não. Até 9h30 a gente termina a aula, se Deus quiser. Tá bom? Vamos lá. Exercício 1. Os resultados apresentados no infográfico, então o infográfico é esse aqui que a gente está vendo aqui em cima, né? Os resultados apresentados no infográfico foram obtidos a partir de um levantamento informal feito com 1.840 adultos. Então já risca aqui, 1.840 adultos na sua apostila aí. Dos quais 200 eram mulheres que nunca haviam navegado na internet e 130 eram homens que nunca haviam navegado na internet. Os demais pesquisadores navegaram na internet. Dos 1.840 adultos, quantos nunca pesquisaram informações médicas na internet? Letra A. E a letra B, do grupo de pessoas que navegaram na internet e já fizeram pesquisas de informações médicas neste ambiente, sabe-se que 12,5% das mulheres possuem apenas o diploma do ensino fundamental, ou o equivalente, em sua escolarização. Desse mesmo grupo de pessoas, quantos homens que possuem apenas diploma do ensino fundamental ou equivalente em escolarização? Então, observe aqui para a nossa pergunta A. Professor, vou colocar um pouquinho maior aqui. Ok. Qualquer coisa pode ir falando aí, tá? Então, primeira coisa que a gente tem aqui é o total de adultos, ou seja, são 1.840. Nesse total de adultos, eu tenho navegando, ou que nunca tinha navegado na internet, 340. Então, se eu tenho um total de 1.840 menos esses 340 aqui, eu tenho um valor de 1.500. Esse daqui é o meu valor de 1.500, que já haviam navegado na internet. Aí ele dá uma informação aqui muito importante para gente. A informação é a seguinte, ó, que 80% dessas pessoas já pesquisaram, ó, 80% das pessoas já pesquisaram na internet o medicamento que ela poderia usar, ou informações médicas, acaso ela quisesse. Então, 80% dessas pessoas, ou seja, 80% de 1.500, é 0,8, a gente já comentou sobre isso agora há pouco. Sempre que você quiser fazer 80%, é só você dividir 80 por 100, vai dar 0,8. Se eu quero 100%, eu multiplico por 1. Se eu quero 80%, eu multiplico por 0,8 ou 0,80, do jeito que está aqui. Dá um total de 1.200. Então, o total de adultos que já haviam navegado na internet, mas não pesquisado nenhuma informação, do total de 1.500, é 20% de 1.500. E 20% de 1.500 é exatamente 300.
Então vamos por cento aqui, ó. Esses 80% já navegaram. Então 20% dos que não tinham navegado ainda dá 300. Então somando aqui, ó, 210 mais 130, nossos 340 que a gente tinha ali, mais 300, totalizando 640 adultos. Essa é a resposta da letra A. É uma questão bem tranquila, bem simples mesmo. Tá bom? Alguma dúvida da letra A? Ok. Vamos continuar, então. Peraí, professor, calma aí. Tá bom, o professor aguarda. Então, essa questão é uma questão bem didática, bem tranquila. O Nós professor temos aqui ficou 1.500 menos que o cantinho. 1.500. Opa, Aqui. desculpa, porque você não tá conseguindo. Menos 1.200, que é o nosso 300 lá. 1.500 menos 1.200, que dá 300, Natália. Uhum. Aqui é aquele 300 que o professor já tinha marcado para você aqui embaixo, de amarelinho. Tá bom? Professor, 300, pode falar, filho. o senhor pode repetir depois do 1200 que a minha internet cortou aqui, eu não consegui ouvir a voz do senhor, fazendo favor? Sim, sim. Aí é o seguinte, olha. 80% de 1.500, que é as pessoas que já navegaram na internet, dá 1.200. Então me sobra quantos por cento, ou seja, me sobra quantas pessoas que não tinham navegado ainda na internet para procurar mensagens de médicos, ou seja, informações médicas. Então me sobra 20%. 20% de 1.500 é exatamente 300. Está colocado aqui embaixo, está colocado aqui, ó. Certo? E lá em cima ele te dá a primeira informação, que é o total de adultos que nunca haviam navegado na internet é 210 mais 130, que dá 340. Já está aqui também, ó, 210 mais 130, certo? Então, esse valor, 210 mais 130, mais 300, dá um total de 640. Ok? Essa é a resposta nossa. Quantas pessoas, total de adultos que nunca pesquisaram informações médicas na internet? 640 pessoas. Tranquilo? Ah, ok, obrigado. A letra B, já lemos sobre isso também. Ele dá duas informações aqui, que mulheres que possuem apenas o diploma do ensino fundamental e pergunta em relação aos homens. Aí tem aqui algumas informações, então, que a gente tem que observar. Do total de mulheres que já pesquisaram informações médicas na internet, é 64%, né, de 80% de 1.500. Então, desse valor que a gente observa aqui, 64% de 1.200, é exatamente 768. Então, vamos observar aqui algumas coisas interessantes aqui embaixo. O professor diminuir um pouquinho mais aqui, que está muito grande, e você não vai conseguir ele. Tentando usar o máximo da tela possível, porque eu sei que alguns de vocês estão no celular e acaba ficando difícil para a gente ver se a gente ficar no computador. Mas vamos lá. Ó, então eu tenho o total de mulheres que já pesquisaram informações médicas na internet é 64% de 80%. Ó, lembrando lá que 80% é aquelas pessoas que já pesquisaram na internet, ok? Então, 80% de 1.500 eu já sei que é 1.200. Então, eu vou fazer o seguinte: 64% de 1.200. Tá aqui, ó, 64% de 1.200 é 768. O total de mulheres que já pesquisaram informações médicas na internet e possui apenas o diploma do ensino fundamental é 12,5%. Então, 12,5% de quanto, professor? Do valor que você acabou de encontrar aqui, ó, de 768. Dá um total de 96 mulheres. Então, deixa eu colocar aqui grifado também. Beleza. Esse valor aqui. O total de adultos que já pesquisaram informações médicas na internet e possui apenas diploma do ensino fundamental, ele disse ali pra gente, é 43%. 43% de quanto, professor? 43% de 80% de 1.500. Então, como a gente faz isso? 43% de 1.200. Então, esse aqui é o total de adultos, tá? Incluindo tanto mulheres quanto homens, tá? Então, o total de adultos é 43% de 1.200. Então, um total de 516 pessoas. Então, realizando o valor final, o total de homens que já pesquisaram informações médicas na internet e possui apenas diploma do ensino fundamental é quanto? O total de adultos menos o total de mulheres.
Aqui na pesquisa sempre as mulheres são menos, né? Os homens sempre são mais analfabetos. Mas olha aqui, 12,5% do total deu 96 mulheres. E aqui eu tenho 516 adultos menos 96 mulheres, ou seja, ficando 420 mulheres. Ok? Tem um barulho aqui, deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Opa, Arthur. Arthur, seja bem-vindo, filho. Seja bem-vindo. Vamos lá. Professor, continuar aqui então. Então aqui, ó, nós temos a resposta final sendo o quê? 420 homens. Professor, por que eu tive que fazer 516 menos 96? O quê? Ou seja, eu tive que fazer o total menos o valor das mulheres. Porque o que ele deu para você foi só a seguinte informação. 12,5% das mulheres, ó, 12,5% das mulheres, elas têm apenas o ensino fundamental, ou alguma coisa parecida com o ensino fundamental, que é aquele diploma simples que o EJA dá, tá? Então era essa a informação que eles davam aqui, apenas em relação às mulheres. Ok? O professor tá Arthur, o professor está gravando a aula, tá? Assim que o professor terminar as explicações aqui, eu posto para você lá a aula, tá bom? Ele não falou comigo não, né? Ok? Belezinha? Vamos para número 2. Então, o professor quer comentar um pouco com vocês número 2. E eu vou deixar número 3. Não, vou fazer o seguinte. Vamos ao número 3. Eu vou deixar número 2 com vocês. E a gente... Vou deixar número 2 para você fazer. Ela é bem simples. Ela é da mesma forma. Bom, vamos fazer o número 3 e o número 4. Ó, número 3 vai falar sobre energia elétrica. Em uma conta de energia elétrica, o tributo do ICMS corresponde a 25% do total a pagar, certo? Então ele fala aqui, ó, corresponde a 25%. Vamos grifar aqui que é importante. Sendo que o total a pagar é o quê? F é a soma dos valores do fornecimento de energia, então aqui é a energia, mais o ICMS, certo? Calcule a porcentagem do ICMS sobre F. Então, como que foi feito isso aqui, ó? Se o total a pagar é igual a força elétrica, ou seja, o Fzinho, que é o valor do fornecimento de energia mais ICMS, e se o total a pagar, olha que interessante, se o total a pagar sempre vai ser o quê? 25% do total a pagar é o ICMS. Então, o ICMS é aqui, ó, 25% de quem, professor? 25% do total a pagar. Aí você já entendeu como que a gente vai fazer. Como você tem a mesma letra aqui e a mesma letra aqui do outro lado, você vai passar subtraindo do outro lado aqui. Então ficou TP menos 0,25 TP é igual a F. Então, subtraindo esses dois valores aqui, você vai colocar o F em evidência. Você vai ter que F é igual a 0,75 TP, que é o total a pagar, certo? Ou o correspondente dele, que é 75% de TP. Ainda você pode fazer a seguinte forma, que aí fica mais simples para você. Se o ICMS equivale a 0,25 TP, então o fornecimento de energia equivale a quanto? A 0,75 TP. Então a divisão de ICMS sobre o fornecimento, olha aqui, ó, ICMS sobre o fornecimento de energia é igual a 0,25 dividido por 0,75. Dá um total de 33% ou 0,33, uma dízima periódica aqui, tá bom? Então aqui era mais para a gente organizar apenas essa formulazinha. Inclusive a fórmula já tinha dado aqui em cima para a gente. Tá bom? Então aqui está tratando de porcentagem. Ó, é uma questão super fácil, uma questão aqui que vai trabalhar a habilidade 21, que é números e operações aplicada a percentual. Ok? Beleza, vamos para a questão 4. Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? Professor, dá uma pausa aí, vamos voltar aqui. Professor, não entendi, tá bom? Vão falando aí. Professor, Oi,
Alguém falou comigo, eu achei que eu Então, tava falando sozinho. Boa eu não noite, entendi fala. de onde saiu o 0,75. Opa, muito bem. É o que falta para chegar em Ah, tá. 100%, Uhum. certo? Ó, você tem aqui o valor de um menos 0,25. 1 menos 0,25, Ah, 0,75. tá. Tá bom? Aham. Ó, de aula normal. Só estamos longe devido ao Covid-19, mas sala de aula se Deus quiser, tá? Aqui é uma sala de aula normal. Pode perguntar. E eu gosto que quando vocês perguntam, viu? É sinal que vocês estão aprendendo. Ó, questão 4 e última. Essa questão 4 é muito legal. Já resolvi já várias delas. Isso que sempre cai em concurso. Você que vai fazer concurso, você que vai fazer é, 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 vestibular, sempre cai alguma coisa parecida no centro dessa turma. Então ele dá aqui que ao todo a soma dos que praticam algum esporte aqui dá 80% da turma. Qual a porcentagem de moças nessa turma? Ou seja, quantas meninas tem nessa turma? Porque a gente tem aqui, ó, que 95% das meninas, elas praticam o futebol ou alguma modalidade de esporte. E só 3 de cada 4 rapazes, ou seja, 75% dos rapazes. Isso significa que sempre vai ter mais rapazes. Professor, por que vai ter mais rapazes aqui? Vai ter mais rapazes porque a porcentagem não deu igual a das meninas, que é 95% das moças, mas deu 80%, que é em relação aos rapazes. Então vamos observar aqui algumas coisas. Se o total de pessoas eu posso chamar de T, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior aqui para a gente observar. Para você que está aí do celular, fica mais fácil. Ó, se o total de pessoas é T, e se o número de moças eu posso colocar como sendo X, então o número de rapazes vai ser T menos X, ou seja, menos o número de moças. Se eu tenho aqui 95% de X mais 3 quartos de T menos X. 3 quartos de quem? Do total menos o valor de X, que é os rapazes. Então, isso aqui seria os rapazes, tá bom? Isso dá 80% de T, ou seja, 80% de todo o valor que eu tenho aqui. Professor, por que que teve essa organização? Pelo seguinte, porque aqui eu tenho uma letra X e uma letra T. Então, eu tenho que fazer em relação a X e a T. Então, vamos recapitular aqui. X é as moças, 95% de moças. Não estamos usando 95%, estamos usando 0,95, que é o nosso decimal. E eu tenho aqui 3 quartos de quem? Do total menos X. 3 quartos do total, ou seja, aqui é os rapazes. Somando esses dois valores dá 80%, e é isso que ele disse pra gente no texto. Tá aqui, ó, 80% das pessoas elas praticam esporte. É o seguinte, para mim achar a porcentagem de moças da turma, é só eu pegar o valor das moças e dividir pelo total da turma. Então eu tenho ao todo aqui 0,95 mais 0,75, que é o 3 dividido para 4 aqui, ó. 3 dividido para 4 é 0,75. Então eu tenho 0,95x mais 0,75t menos 0,75x igual a 0,80t. Fala, professor, de onde surgiu esse segundo 0,75x aqui? Dessa multiplicação aqui, ó. Se 3 dividido para 4, se 3 dividido para 4 é 0,75, então eu fiz 0,75 vezes t, 0,75 vezes menos x. É isso que eu fiz aqui. Ok? Então eu tenho ao todo aqui, colocando em evidência quem tem que colocar, eu vou ter 0,75t com 0,80t. Deixa eu ver se tem alguém chegando aqui. Não tem. Ok. 0,75t com 80t do outro lado aqui, ó. Vai me sobrar 0,05t. E eu tenho 0,95 com esse 0,75x aqui, ó. 0,95x com 0,75x
me sobra 0,20x aqui. Ok? Então, fazendo x sobre t, que é o quê? O número de moças pelo total, eu posso reescrever isso aqui como 5 sobre 20. Ou ainda 25 sobre 100. Como assim, professor? Multipliquei por 5. Ó. Multiplicando 5 por 5 dá 25. Multiplicando 20 por 5 dá 100. Ou se você fizer divisão de 5 sobre Professor, tá travando. Bem. Putz, ferrou. Suave, mas é uma questão que sempre se sabe. Oi? Bugou, bugou. Quer dizer, Tá como é que é? travando. Travou total o que o senhor falou. Aham. Tá Travou muito agora no final? doido. Tá muito... Oi? Só o remix. Sim, É mano. mesmo? O professor Ei, não, tá não usando tô conseguindo. autotune. O professor tá usando um outro negócio aqui. Ei, tá travando aí? Não, melhorou. Melhorou Hein, agora? professor? Eu Então tenho uma falando. Pode dúvida. falar, Arthur. Eu acho que o senhor Pode já falar. comentou, só que eu tava tentando entender o conteúdo aqui, que eu não tinha visto Ok. ainda. Mas Aham. por que o senhor tá trabalhando com o número em decimal? Por exemplo, o 95% e 80%. Ok. Essa é uma estratégia para a gente trabalhar o seguinte. Você pode trabalhar com 80%, não tem importância, tá? Mas facilita para você quando você trabalha com os decimais, porque, tipo, você trabalha com números pequenos, né? Exemplo aqui, ó, 3 dividido para 4 é 0,75. Aí, se você tiver 75% aqui, ou você usa o símbolo, ou você usa o dividido para 100. Aí você vai ter uma fração. Aí as frações, lembra o que tem que fazer para somar elas? Tem que deixar no mesmo denominador. Aí já vai só Isso, complicando fração. mais. Isso, então quando você está trabalhando com percentual, você usa o 100% como sendo 1, e aí você quer 80%, você usa 0,8. Você quer 120%, você usa 1,2, certo? Entendi. Beleza? Fica mais Beleza, fácil para valeu. você, tá bom? Valeu. E aí eu vou deixar essa, vou deixar não, né? Vamos ali ver a número 2. Aí a gente encerra. No início do ano passado, Pedro investiu 100 mil reais. Vamos lá, vamos ver o que o Pedro investiu aqui. 100 mil reais em ações. Agora teve uma queda de 27%. Teve mesmo. Do início deste ano até hoje, essas ações aumentaram 30%. Calcule, então, primeiro, a perda de Pedro no ano passado em milhares de reais. Então, letra B, o ganho de Pedro do início do ano até hoje. Então, ele está considerando só esse ano. E letra C, que taxa percentual ou porcentual de ações deveriam aumentar este ano para neutralizar a perda do ano passado? Ok? Então tá aqui riscado que a gente tem que achar. Primeira coisa que a gente vai observar aqui então é o seguinte. Ele investiu 100 mil reais. Se em um ano ele teve 27,2% de perda, então ele acumulou uma perda de 27,2 mil. É essa a resposta, letra A. É só isso que ele perguntou lá. Qual é a perda do Pedro no ano passado em reais? Então, 27,2 mil, tá? 27.200 reais, exemplo. Letra B. Com a perda do montante, o montante passou a ser quanto? O montante é os 100 mil reais menos o que ele perdeu. 100 mil reais menos 27,2 dá exatamente 72,8 mil. É isso que ele tem agora. Esse ano, ele ganhou 30%. 30% de quanto, professor? 30% de 72,8 mil. Isso dá 21.080, ou seja, 21,84 mil. Olha, observe o seguinte, quando você está falando de dinheiro, exemplo, a Bolsa de Valores, você tinha uma ação que valia 20 reais.
ela caiu 50%. Então ela passou a valer R$ 10 hoje. Para você recuperar aquilo que você perdeu, você tem que aumentar 100%. Mas como assim, professor? Se você perdeu 50%, ela passou a custar R$ 10 agora. Para você voltar aquilo que você tinha, você vai ter que aumentar 100%, ou seja, você vai ter que dobrar o valor. Então, observe aí que uma perda de 50%, para você recuperar o valor, é 100% em cima do valor final, ou seja, do valor menor que você tem. Então, observe o que ele tem aqui agora. Ó. Como ele teve um ganho de 30%, ó, o ganho foi bem maior do que ele perdeu. Ó. O ganho foi bem maior do que ele perdeu. Ele perdeu 27%, ele ganhou 30% esse ano. Só deu 21.840, ou seja, 21.084, ou 21,84 mil. Então, isso equivale a essa resposta. A letra C vai fazer essa conta. Olha, 72,8 mil foi o que ele tinha. Se ele ganhou 27,2 mil, então, quantos por cento ele ganhou? Certo? Então, a taxa, olha aqui a pergunta. Com que taxa percentual as ações deveriam aumentar este ano para neutralizar a perda do ano passado? Se a perda do ano passado foi 27,2 mil, então se você dividir 27,2 mil por 72,8, você vai encontrar 0,037, que multiplicando por 100%, você vai ter 37,36%, tá? Então é aquilo que o professor disse para você. Observe aqui que ele tinha perdido 27%, tá? 27,2%, mas para ele só recuperar, não ganhar, mas só recuperar o que ele tinha, os 100 mil que ele investiu, ele vai ter que ter um ganho esse ano de 37,36%. Então sempre pense nisso. Na Bolsa de Valores, quando uma pessoa investe R$ 10 e ela tem uma queda de 50%, o valor da ação vai para R$ 5. Para ele recuperar os R$ 10, a ação tem que aumentar, não 50% de novo. Ela tem que aumentar agora 100% para chegar aos R$ 10 novamente. Tá? Já que o valor que ele tem atualmente é R$ 5. Alguma pergunta em relação a essa 2? Tudo tranquilo? Não ouço vozes. Professor, tudo beleza. Beleza, ok. Vamos para frente. Ei, professor, calma aí. B. Ei, professor, Então, vamos ver mais um. Pode perguntar. o que você acha de investir na Bolsa de Pode Valores? Você acha que compensa? Ah, muito bom. Estou perdendo. Se eu mostrar o meu home broker para você, estou perdendo o dinheiro. Pô, eu acho que eu vou começar a Mas investir, hein? Sério mesmo. Eu também, É eu tô assim, a pensando em botar na minha carteira também esse negócio de às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde um pouquinho. É desse jeito mesmo. Ah, mas Beleza. no Então vamos começo, lá. aí começando a investir no pouco, É verdade. Tem pegar o bastante gente jeito da investindo coisa. agora. Tem bastante gente. O professor tem pouquinho de dinheiro lá, mas eu estou aprendendo. Coloquei só um Ei, pouquinho só professor, para aprender. Pode falar. agora é hora de investir, né? Que as ações devem estar tudo baratinha. Por conta do corona, não é? O pessoal diz mesmo. O pessoal fala que agora é a hora de estar Ei, lá. eu vou investir, tá? Fica vendo? Investe nas ações da É. China, já era. É verdade, misericórdia. Ei, Já tá tendo aumento. simetrias da página 27. Simetria, Beleza. tá? Aula 20, parte B lá. Simetrias e congruências. Identificando padrões geométricos. Ok. Então vamos lá, essas resoluções. Então, em simetrias era bem tranquilo. O que ele falava? Apenas alguns padrões geométricos que tinham aqui. Exemplo, um espelho. Né? Quando você tem um espelho, você tem uma simetria no espelho. Ah, professor, outra coisa que eu tenho simetria. Ah, quando você tem ruas paralelas, você tem simetrias também nas ruas. Então, uma casa era simétrica, os dois telhados, tá? E assim sucessivamente. Tem diversos tipos de simetrias. Essa questão de número 1.
Tranquilo? Já respondemos ela? Já. O professor Eu acho que fez essa aí toda. foi respondida já. Já foi, né? Essa já foi. Beleza, eu lembro A dessa gente parou na 3, professor. 13, né? 13, beleza. A 3, É, na sim. verdade. Não, parou na questão 3. Na a questão questão 3. Isso. Nós paramos aqui nessa questão 3 aqui. A 4 eu acho que foi resolvida. A 4 também foi resolvida? Mas a Foi 3 não foi, não. mesmo. Foi mesmo. A 4 Não, a a 3 não 3 tá aí. professor. Por causa que a 3 eu tinha perguntado pro senhor depois. Eu não fiz, não. Agora eu entendi, Tinha Emanuel. perguntado pro senhor depois. O que é o remix? Só apareceu só os pedaços da sua voz aqui pra mim. Obrigado. Ok. Ó, a questão 3 diz assim: na figura abaixo, ABC é um quadrilátero ou um quadrado, BDE é um triângulo isósceles, é um triângulo equilátero, desculpa, e BDF é um triângulo isósceles. Então, ó, BDF é isósceles. Professor, o que significa BDF é isósceles? Então, vamos achar BDF ali, ó. B tá aqui, D tá aqui e F tá aqui. Ele é isósceles. O que significa isso? Significa que essa lateral aqui, ó, essa primeira lateral é idêntica a essa. Você tem que anotar aí, tá? Essa lateralzinha é idêntica a essa. É isso que ele diz aí pra gente. Ele pergunta outra coisa. Ele fala outra coisa. De A até F é igual de A até B. Então, de A até F aqui, esse pedacinho aqui, é igual de A até B. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que tem outros isósceles aqui, ó. Quer dizer que esse pedaço é idêntico a esse daqui. É verdade? Esse pedaço é idêntico a esse daqui, certo? Então, esse ângulo aqui, olha que interessante. Esse ângulo aqui perto do alfa, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Esse ângulo aqui, ó, perto do alfa, vai ser o mesmo valor desse ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui é o mesmo valor desse. E eu tenho ainda outra proposição para você, que se esses dois ângulos aqui são idênticos, eu tenho também que esse ângulo aqui mais esse aqui é o complemento dele, ó. Então, se esses dois aqui é o complemento, então se tudo aqui ó, tinha 90 graus aqui dentro aqui, então eu vou ter exatamente esse valor aqui mais esse de dentro aqui também igual a 180. Então observamos aqui as respostas como foram feitas. A pergunta aqui é o seguinte, ó, qual é a medida de alfa? Bem simples mesmo. Assim, precisava, claro, saber essas informações que ele acabou de dizer pra gente. Tá? Que aqui você tem um triângulo isósceles pequeno, que é o FAB, ele é isósceles, pela Professor, ideia que tirou de cima. Pode falar, filho. isósceles é dois lados iguais, né? Dois lados iguais. Quais são os dois Beleza. lados iguais de FAB? A F e a B, tá bom? Esses dois lados são iguais. E Ok. outro isósceles também, que é BF e BFD. DF, né? Isso. Esse Ok. lado e esse lado é igual. Beleza. Beleza? Uhum. Isso significa que alfa mais esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse pedaço aqui, ó, mais alfa. Ou seja, significa que esse aqui é alfa e esse aqui também é alfa. Ok. Ok? Beleza. Vamos lá. Então, algumas coisas que a gente já tinha aqui, ó. Da figura, o ângulo pedido é dado pela soma das medidas de DBE, DBA e ABF. Primeira coisa, o ângulo DBE mede 60, porque o triângulo é equilátero. Então vamos lá, ó. D aqui embaixo, B, E aqui embaixo, ó. Então esse triângulo aqui ele falou pra gente que é exatamente equilátero. Por ser equilátero, então eu tenho aqui todos os lados iguais, tá? Eu tenho todos os lados iguais. Se eu tenho todos os lados iguais, então esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui vale 60 graus
esse pedacinho aqui também vale 60 graus do E. E esse pedacinho aqui, ó, do D também vale 60 graus. Tá? Só olhando só esse triângulo maiorzão que eu tenho aqui. Tá? E aí eu tenho outra informação aqui interessante. Sabendo que DBA mede 45 graus. Por quê? Porque é a diagonal do quadrado ABCD. Então, DBA, ó, DBA. O B está aqui dentro. Vamos colocar um B aqui dentro, tá bom? Então, DBA. Aqui, ó, mede 45 graus. Certo? Por quê? Porque é a diagonal desse triângulo, desse quadrado aqui, ó, desse quadrilátero que a gente É tem porque aqui. é metade de 90, né, professor? Metade de Do 90. 90 graus. Perfeito, Do 90 perfeito. graus Isso, ali. isso, perfeito. Se aqui é exatamente esse valor que a gente falou, então a gente vai estar encontrando o alfa aqui já. Ó. Outra informação que ele coloca aqui pra gente. A medida do ângulo BAF é igual ao ângulo AFB. A gente já falou sobre isso, que a B é igual a F, ou seja, é um ângulo externo, e o ângulo externo de 45 nós temos, a medida dele é 22,5. Então, AFB é 22,5. Como assim, professor? AFB aqui é 22,5. Como assim, professor? Por que é 22,5? Ah, porque é a metade de 45. E vocês já aprenderam isso na outra aula que a gente falou. Se você tem um ângulo central, que é essa abertura aqui, se fosse um círculo aqui, ó, e essa abertura que a gente falou que é 45 graus, e aqui é 45 graus, né? Se a gente falou que aqui é 45 graus, então o externo o valor externo é a metade do valor central. A gente já falou sobre isso também, tá bom? Então o valor externo aqui vai ser 22,5. Se aqui é 22,5, aqui também vai ser 22,5. Olha que interessante. Então você tem 22,5, você tem o 60 que você já sabia aqui, e só falta o alfa agora. Como que a gente vai achar essa medida, professor? Olha lá. Logo, o valor pedido é criado por quem? É criado por 60 graus, mais 45 graus, mais 22,5. Dá um total de 127,5 graus. Tá? Então é essa conta, a gente acabou de encontrar o resultado final aqui. Bem assim, é claro que precisava de algumas informações a mais aqui, mas ficou bem tranquilo assim para a gente achar os resultados em relação a essa primeira questão, desde que a gente sabia daquelas informações anteriores ali, iniciais. Hein, professor, só um instante. Pode perguntar. Eu me perdi um pouquinho na hora que o senhor achou 22,5. Eu entendi que é um ângulo externo, só que não ficou muito claro para mim. Fica um pouco de É dúvida. por causa que é isósceles, não é? O triângulo. Isso, o triângulo externo ele é isósceles. Então vamos lá, ó. Ele dá duas informações pra gente. Ele fala que AB Uhum. e AF têm a mesma medida. E ele fala que FB e FD também têm a mesma medida. Certo? Entendi. Então, o ângulo externo aqui, como aqui dentro era 45 graus, o ângulo externo é metade desse valor. Metade. Então, se Entendi. aqui no F ele é 22,5, então, se AF é igual a AB, aqui também vai ser 22,5, ó. Esse pedacinho aqui pertinho do Uhum. alfa vai ser também 22,5. Compreendeu? Fechou? Entendi. É que a Entendi. figura não ajuda muito. É porque ela é 3D, Ela fica meio... Exatamente, ela é em 3D. aí É um confunde um quadrado pouco. dentro de uma figura, exemplo, um octógono. Esse aqui é uma ideia de um octógono aí, né? Uma figura de Entendi. 8 Beleza. lados. Valeu. Ok. Dessas outras a gente já tinha respondido, né? Vamos para a aula 13, então. Alguém já visualizou a aula 13? Que é de amanhã? Eu não vi ainda ela. Não vimos Eu já ainda. assisti essa aula. Não vi ainda, eu não vi ainda. Não viu ainda, Mas, então vai ser. mas agora à noite eu vou ver. Tá. Tem alguém mais que assistiu? Eu fiz. Não lembro se assisti. Você fez? Então. Ok, então vamos lá. FUVEST teleférico. Já estamos indo para 40 minutos da nossa aula, mas
Tá tranquilo? Estão com sono já? Estão de boa? Sabia que você estava de sono. Sim. Muito Tá suave, Tá tá suave, suave. então vamos lá, vamos terminar essa daqui. Essa questão aqui é bem simples, só semelhança de triângulos. E o que ele diz? Ele fala sobre escalas e fala sobre triângulos. Observe o seguinte, quando a gente está falando em tridimensional, a gente está falando de algo ao cubo, então é k elevado a 3. Quando a gente está falando de bidimensional, é k ao quadrado. Então fique isso na mente de vocês, a gente vai ver algumas propostas aqui interessantes. Número 1. Um teleférico transporta turistas do ponto A até o ponto B, de 2 morros. A altitude do pico de A é de 500 metros e a altitude do pico B é 800 metros, está aqui. Aí ele diz o seguinte, ó, que de A até B vai ser construído alguma coisa em 900 metros. É isso que ele diz as informações para a gente. E a pergunta é o seguinte, qual é o deslocamento horizontal do teleférico? Quando o seu deslocamento vertical é de 20 metros. Então, quando ele diminuir aqui 20 metros, na altura aqui, qual vai ser o deslocamento horizontal? Então, a resposta é bem simples. A gente vai fazer uma regra de 3 aqui, tá? Então, o total aqui do deslocamento de 900 metros, olha aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para você observar aqui. Como é deslocamento horizontal, ele está falando, então, plano aqui, ó. Vertical é para cima, horizontal é para frente aqui. Então, nós temos aqui, ó, 900 metros, é o deslocamento horizontal que ele tem aqui. Então, x, olha a semelhança de triângulos, ó. X está para 900, assim como 20 metros, ou seja, que é o t aqui, ó. Esse t que ele tinha colocado y aqui, ó, é 20 metros, ó. Aqui diminuiu 20 metros. 20 está para quanto, professor? Está para 300. Isso que foi o que ele colocou aqui pra gente, ó. Aqui é 300. Professor, mas como que eu vou saber que desse ponto aqui de baixo aqui até B é 300? Ora, se aqui é 500, o que passa de 500 aqui para cima é exatamente 300. Tá bom? Então a gente chega aqui à seguinte conclusão. Multiplicando aqui X-Men, multiplicando cruzado aqui, x vezes 300, 20 vezes 900, eu tenho um valor total de 60. Tá? É só cortar aqui esse zero com esse zero, certo? Aí eu multipliquei cruzado aqui, eu vou cortar mais esse zero com aquele outro zero, eu chego ao valor de 60. Tá? Bem tranquilo, bem de boa essa questão. Vamos fazer mais uma questão, que é a questão 2, e aí eu deixo a 3 e a 4 para quem tá tentando aí as outras, tá bom? Vamos lá. E a gente encerra a aula. Eu abro para as perguntas, se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. FUVEST, uma circunferência tem raio 3 centímetros e está inscrito no triângulo ABC. Aí ele fala o seguinte, ó, AB é igual a AC e a altura relativa de BC é 8 centímetros. Então, ó, é essa figura que a gente tem aqui. Observa a figura que a gente tem aqui. Tá bom? Ele fala ainda que o comprimento de BC é quanto? Então, essa é a pergunta. Professor, a figura é um negócio do Harry Potter lá. Eu cliquei em alguma coisa e o negócio voltou lá embaixo. Ó, você falou Harry Potter, eu fiquei assustado agora. O negócio voltou lá. Minha apostila voltou lá no começo. É doido. Que magia é essa? Pois é. Se eu não tô muito doido, é parecida a imagem. Muito bem. Aí o professor já acha aqui. Calma aí. Beleza. Foi mal aí o comentário do nada. Tá de boa. Tá de boa. Achei aqui. Passou aqui. Muito bem. Vamos lá. Eita. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Só um minuto. Você vai aprender a mexer com essas tecnologias e a gente vai ficar bem nesse aqui, tá? Muito bem. Aí, pronto. Nada de magia agora, por enquanto. Vamos lá. Então, olha que interessante o que ele coloca aqui nas figuras pra gente. O professor cresceu um pouquinho aqui para conversar com vocês. Cada pedacinho desse aqui, ó,
cada pedacinho desse aqui é um raio, tá? Então, o que vai do centro até a borda é um raio. O que vai do centro até a borda é outro raio. E assim sucessivamente. A gente já aprendeu sobre isso. Ele quer exatamente quanto que é a medida de B até C. E ele deu algumas informações aqui pra gente. Tá? Ele falou que o raio é 3 centímetros. E ele quer saber de algumas coisas nesse sentido aqui pra gente. Então, a primeira coisa que a gente já sabe. Deixa eu diminuir aqui para conversar um pouquinho com vocês. Ó, primeira coisa que a gente já sabe. A gente já sabe que de O até H, ou seja, é o raio que o professor acabou de falar para você. De O até D, também é o raio. 3 também. Então, aqui vale 3. Aqui vale 3. A gente sabe que de A até H, vale 8. Então, se de A até H vale 8, de A até O vale 5, tá? Então, esse pedacinho aqui vale 5. E aí tem outras coisas aqui também. De A até D vale 4. Aqui vai valer 4. Professor, por que vale 4? Ah, porque aqui ó, é 3, aqui é 5 e eu tenho um triângulo retângulo. Então aqui vale 4. Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O 3 eu já tinha do raio. Aqui é o 4, certo? Que eu acabei de descobrir. E aqui é o meu 5. Tá bom? Além disso, ele diz o seguinte, ó. AHC é semelhante ao caso ângulo-ângulo, ou seja, ele tem ângulo igual a esse ângulo de baixo aqui, ó. Tá? Então, esse ângulo de cima é igual ao de baixo. Ou seja, se eu cortar ele aqui, ó, eu vou ter um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui embaixo. Ou seja, eu vou ter dois triângulos retângulos. Se eu cortar ele aqui no meio, aqui bem certinho. Então, portanto, ó, AD sobre H é igual a DO sobre HC, ó, AD de A até D, que é esse pedaço aqui, de A até H, ele é idêntico, ó. Por quê, professor? Porque são dois triângulos retângulos, ó. Tem um triângulo retângulo maiorzão aqui, que é de AHC, e tem o triângulo menorzinho aqui, que é ADO. Então, esse triângulo menorzinho é idêntico a esse maior aqui. Se eles são casos de semelhança, então eu já tenho os valores. 4 sobre 8, ou seja, o que é 4, professor? 4 é A até D. 4, que a gente já marcou aqui, ó, marca na sua figurinha aqui, ó. 4 sobre 8, sobre esse lado maiorzão aqui, 4 sobre 8, é igual a quem, professor? É igual a 3 sobre HC. Eu não sei quanto que é HC, mas eu vou descobrir agora. Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou descobrir que HC mede 6. Se HC mede 6 e aqui é exatamente o meio do triângulo, então eu tenho dois triângulos idênticos aqui do lado do outro, então o total de B até C vai medir 12, porque aqui mede 6 e aqui mede 6. Então, só recapitulando aqui para vocês. Eu tenho aqui de A até H, de A até D. A até D vale 4, A até H vale 8. E eu tenho outra semelhança também. O até H, ó, D até O que vale 3, ó, D até O que vale 3 e H até C que eu vou descobrir, certo? Que é esse pedacinho aqui. Então, só multipliquei cruzado aqui, ó, multipliquei cruzado aqui embaixo. Quando eu fiz o X-Men aqui, multiplicação cruzada, eu encontrei que HC mede 6. Se HC mede 6 e eu tenho dois triângulos idênticos, ou seja, ACH e ABH são idênticos, então eu tenho 6 de um lado, 6 do outro, eu tenho um total de 12. Ok? E agora eu abro para as perguntas. A gente chega aqui a 50 minutos da nossa aula. Nossa, acho que falei que ia ser rapidinho. Foi bastante tempo. Mas vai ficar a questão 3 e a questão 4 para você resolver. E eu comento ela com você na próxima live junto com as outras questões. E Professor, pode perguntar. não, tu pode concluir o que você está falando aí, perdão. E apareçam aí agora para ver vocês. Não tô vendo ninguém aqui. Eu tô só desgrameiro aqui. Bonito. Eu também não tô lá, né? Só pentei o cabelo aqui para aparecer que eu tinha passado. Ixi, Tomado meu cabelo nem tem como pentear. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Deixa eu ver aqui no chat. Eu vou mostrar pra você que eu tô falando sério. Tá aparecendo alguém aqui. Calma aí, deixa eu ver. Olha, aí, negão. Eu gostei, pô. Tá filé. Tamo junto. Hein, professor?
Fala. Eu ia perguntar, pô, se sobre ali no finalzinho, tava falando do caso AA. É ângulo o caso? Ângulo, O que que ângulo, perfeito. Ó, eu tô longe de você, cara, senão eu ia, né? Coloca a mão na tela. Matei. Ah, moleque. Parabéns, é nóis. isso mesmo, nega, é isso mesmo. Ângulo, tá? Um caso de congruência de triângulos. É lado, ângulo, lado, ou ângulo. Perfeito, parabéns. Beleza. Só Gente, tem nada. alguma pergunta? Nath, o Valci, o Arthur, eu tô falando com ele aqui já. Mas algum de outros de vocês tem alguma pergunta? Não, tranquilo. Ô, professor, eu não entendi. Qual delas? Eu não entendi a relação AD, AH com DOHC. Ah, sim. É semelhança de triângulos? É, semelhança de triângulos. Ó, de A até D, tá vendo que dá com o ângulo retinho aqui? Sim, Certo? E A até H não tem outro ângulo retinho aqui também, olha. tem. Então, esses dois ângulos retos aqui, eles são idênticos. Professor, por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, tá vendo que esse ângulo aqui é comum para os dois? Uhum. Então, essa parte é idêntica a essa parte aqui. Então, é a primeira relação que a gente tem. A segunda relação a gente vai fazer aqui, ó, DO, que é a base desse menorzinho. E qual que é a base desse grandão aqui? Hein, A base professor? desse grandão é HC aqui, ó. Professor, Fechou? é que saiu a apresentação, professor, do senhor. Opa, me perdoa então. Olha. Deixa Não eu tem colocar. problema não, relaxa. Acontece. Ô, Nath, por que você não fala, Nath? Você também. Não, eu tava olhando o desenho. Você tava Eu falando. também tava olhando. Muito bem, tá vendo? Eu também Essa tava olhando menina todo o aplicada, desenho. eu tava olhando o desenho dela lá. Ô, Nath, eu tô explicando aqui na alta aqui, nada. Ó, então vamos lá. Esse triângulo pequenininho aqui, ó, ADO, ele tem esse lado AD idêntico a esse lado AH. Então aqui é um triângulo retângulo, certo? Então AD eu já sei que vale 4 e AH eu já sei que vale 8. Isso já tinha me dado as informações. A segunda informação é o seguinte, ó, a base dele aqui, ó, de D até O é 3. A base é 3. E a outra base desse grandão AHC é HC aqui, a base de baixo aqui, ó. Ah, tá. Agora eu consegui ver. Viu? Perfeito. Eu gosto disso aí. Eu tô vendo o maior, o menor e o maior. Isso, eu tô vendo só esses dois aqui, ó. O menor e esse maiorzão aqui. Isso. Ah, não, agora eu consegui. Então aqui tá 3 para HC. Eu não sei quanto que é HC. Uhum. Mas eu já descubro que HC vale 6. Então, como são semelhantes esse triângulo com esse outro triângulo aqui, né? Então, se eles dois são semelhantes, então aqui vale 6, aqui também vale 6. Perfeito? Perfeito, entendi, professor. Ok, muito bem. Eu fico feliz de todos vocês estarem aqui. No chat aqui só tem falando sobre o remix e kkkk. Um abraço para vocês, gente. Estudem bastante. Valeu, professor. Até a próxima, hein? E se Deus quiser, a gente tá junto logo, tá? Hein, professor? Até mais. Boa noite para vocês. Calma aí, professor, só um pouquinho. Ô, tranquilo, pode falar. Eu vou jantar e vou dar uma estudada sobre o negócio de percentual lá da matemática B ou é A?